Olá, bem-vindos a um novo episódio de Saúde Psicológica, Reflexões em Tempo de Pandemia. Uma parceria com a Ordem dos Psicólogos e iniciativa da Câmara Municipal de Torres Vedras. Connosco temos a doutora Sara Bahia, psicóloga clínica e da saúde e educacional. Sara, o tema de hoje é, de certa forma, familiar. No entanto, está no nosso dia-a-dia e faz parte de nós. No entanto, será que realmente conhecemos as nossas emoções? O que é que são emoções? De que forma é que elas se manifestam? Como é que surgem? Será que nos pode esclarecer um bocadinho relativamente a estas questões? Claro, Raquel. Pronto, a pergunta que faz é muito pertinente porque, apesar das emoções estarem constantemente connosco ao longo de todo o nosso dia, inclusivamente durante as horas de sono, nós acabamos culturalmente, se calhar, e não só, por não ter muita consciência delas. E acho que a sua pergunta sobre o que são emoções é muito pertinente. Não sei se a minha resposta vai ser assim tão simples quanto isso. Okay. Porque há vários modelos teóricos dentro da psicologia e cada um deles tem a sua definição. Há uma definição que eu gosto bastante sobre emoções, que elas explicam-nos que, hoje essa definição explica-nos que as emoções são estados internos que fogem ao nosso controle, por isso têm uma certa passividade, e acho que este é um aspecto a salientar dentro da nossa conversa. Por outro lado, são sujeitas a julgamentos avaliativos, por isso há uma certa subjetividade, por isso eu posso julgar uma emoção, um acontecimento de determinada forma e isso provoca em mim uma emoção, e outra pessoa pode julgar esse mesmo acontecimento de uma forma diferente e por isso provoca uma emoção diferente, por isso há esta questão da subjetividade dentro da definição da emoção e depois elas fogem também à nossa lógica e por isso muitas vezes nós conseguimos explicar e aí é que está a grande questão da consciencialização das emoções e por isso há uma certa não racionalidade das emoções. Por isso esta ideia de que há uma passividade, elas são passivas, não controláveis, elas são subjetivas porque implicam sempre uma avaliação da situação e elas são não lógicas, por isso muitas vezes são mesmo irracionais, há alguns modelos. Elas manifestam-se essencialmente como? Elas manifestam-se de diferentes formas, têm sempre uma expressão fisiológica e por isso podemos sentir um aperto na barriga, um aperto no coração também, ou suor, há manifestações de facto mais fisiológicas, mas também há manifestações que podem ser verbais, gritar, chorar, isso não é, podem ser acompanhadas de verbalizações. Sim. Ou não, podem não Sim. ser acompanhadas só de manifestações mais físicas, de comportamentos, por isso elas são manifestam-se de diferentes, de múltiplas formas. As emoções são então uma resposta a algo. Esse algo pode ser externo ou também pode ter a ver com os nossos pensamentos, recordações. Também desencadeamos emoções desta maneira, sim, não é? Sim. E elas são vividas de forma diferente por cada um de nós. Por exemplo, uma situação, uma determinada situação pode desencadear uma emoção em mim, que é diferente da emoção que desencadeia na Sara, que pode estar a assistir à mesma situação que eu e sentirmos coisas diferentes. Sem dúvida. Isto deve-se a quê? Já porque nós somos todos diferentes, temos experiências diferentes e temos, lá está, as reações externas. As reações são sempre algo que é externo, mas também a atribuição que nós fazemos a esse acontecimento externo. No fundo, já dizia o Epiteto e diz uma corrente da psicologia também, que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas sim a atitude que nós temos face a esses acontecimentos. E aqui, daí, as emoções serem provocadas por agentes externos, exteriores, que pode ser, por exemplo, esperemos que não, mas de repente aqui começarmos a tremer, ser um tremor de terra e aí, pronto, quem já assistiu a alguns ou quem já teve essa experiência, se calhar mobiliza um conjunto de recursos que diz, se calhar isto não vai ser grave ou provavelmente vamos conseguir controlar esta situação e é pouco, mas alguém que nunca tenha assistido a um pequeno tremor,
fica logo aí o medo manifestamente em pânico. Desencadeado pelo desconhecido, é isso? Exatamente. E agora o que é que eu faço? Eu não sei reagir a isto. E depois também não só os pensamentos, não só a atribuição de significado que nós fazemos ao acontecimento, e isso aí é algo interno, não é? Com as próprias recordações às quais nós associamos um determinado episódio, acontecimento, um déjà vu, não é? Que nos pode provocar emoções que são diferentes, por isso todas estas experiências anteriores são diferentes de pessoa para pessoa e nesse sentido as pessoas reagem emocionalmente de uma forma diferente. Como também é importante referirmos que o nosso estado emocional pode fazer embelezar mais um determinado acontecimento ou torná-lo mais negro, não é? E daí, se nós estivermos numa fase emocionalmente bastante estável e bastante agradável, nós acabamos por olhar o mundo de uma forma mais feliz, mais alegre, não é? E evocar mais as emoções de alegria. Se estivermos mais deprimidos, por alguma razão, tendemos a olhar para Sim, interpretar a situação dessa forma mais triste, vá lá. Sara, fazendo aqui a ligação com a nossa atual realidade, a pandemia veio causar aqui drásticas alterações relativamente ao contexto familiar, ao contexto económico. Houve aqui uma série de situações que mudaram, muitas pessoas ficaram sem trabalho e, consequentemente, a dificuldade financeira em gerir as contas veio agravar-se. Chegam até nós, muitas vezes, pessoas que referem estar mais chorosas, tristes, com medo do futuro e até zangadas. Quais são as estratégias que elas poderão utilizar nesta fase mais difícil e se existe alguma forma de tentarmos regular estas emoções? Se bem que já falou um bocadinho sobre isso, e transformá-las em algo que seja benéfico para nós. É uma pergunta difícil, Raquel. E é difícil porque, de facto, os tempos de hoje podem provocar muita angústia, desesperança, que lá está algumas reações, emoções ou reações emocionais mais secundárias que estão associadas ao medo, à tristeza, à revolta e são de facto também muito intensas no caso das pessoas que perderam a segurança de vida, não é? E é importante perceber que há que tentar fazer um processo de reflexão ou de projeção no futuro e olhar para as expectativas de futuro de uma forma diferente, porque sabemos que esta pandemia veio para ficar, mas não veio para ficar nestes moldes, e todo o esforço que fizemos no mês de janeiro está agora a dar os seus frutos e por isso estamos a conseguir controlar, embora haja sempre... O futuro vai ser muito incerto, isso é algo que aprendemos com este último ano foi a não confiar tanto no nosso futuro e a ter que nos reconstruir face ao futuro. E acho que é a questão da reconstrução, é importante reconstruirmos a nossa vida em função daquilo que temos e conseguirmos viver com aquilo que temos de uma forma emocionalmente mais segura e mais controlada. Este é um ponto que eu gostaria de acentuar e de veicular, por isso é rever a nossa posição
na nossa vida e perceber o que é que podemos mudar de futuro. Havia um autor muito interessante aliás, ele era psiquiatra, não psicólogo, Viktor Frankl, que dizia que não, e é uma frase que nós ouvimos muitas vezes, não somos nós que temos que esperar da vida, é o que é que a vida pode esperar de nós, e por isso temos que nos reinventar constantemente. Isso é um esforço acrescido para quem está angustiado, para quem está triste e para quem perdeu grande parte da sua subsistência. Mas há outros aspectos também, não só para as pessoas que perderam o seu emprego, mas aspectos para as pessoas que perderam as suas relações com os amigos, com a família, pessoas mais com uma idade mais avançada e que deixaram de ver os seus netos, os seus filhos, pessoas nos lares que deixaram de poder receber tantas visitas ou as visitas importantes, mas há sempre esta oportunidade de reinventarmos as nossas... Sim, nós somos seres que nos adaptamos. Completamente. E mais do que isso, Raquel, é que as emoções adaptam-nos. E há um aspecto muito importante. Quando nós pensamos em emoções, muitos psicólogos e muitas pessoas dividem emoções positivas e emoções negativas. Mas há muitos anos e acho que é importante olhar as emoções como sendo adaptativas, até porque nós vivemos uma série de metáforas que são culturais e que estão altamente enraizadas na nossa cultura judaico-cristã, grande parte do mundo, e tendemos muito a olhar para tudo o que está para cima como sendo altamente positivo e que nos eleva, e por isso estamos com o ânimo para cima, não é? E tudo o que está para baixo como sendo extremamente negativo, e por isso as pessoas dizem, eu estou muito em baixo, não é? Porque está muito próximo, se calhar um está mais próximo do céu e outro está mais próximo do inferno. Isto faz parte da nossa cultura e na cultura em que nós fomos educados, não é? E por isso tendemos a olhar para a alegria como sendo algo extremamente benéfico e que nos aproxima e que nos eleva, e para a tristeza como algo que não deve ser vivida. Mas as emoções são adaptativas e, como diz, por exemplo, o Grinberg, que é um autor que eu prezo bastante, diz que só deprime quem não sabe viver quem não sabe estar triste ou quem não sabe viver a tristeza. Por isso, muitas vezes, nós temos que estar tristes para depois podermos estar mais, para podermos mobilizar os nossos recursos de forma a nos conseguirmos superar, não é? E superar os obstáculos que vamos encontrando ao longo da vida, porque esta tendência para ver tudo cor-de-rosa, tudo como sendo alegria e reprimir todas as outras emoções não nos adapta. Ele acaba por não nos adaptar tanto. E, por exemplo, o medo, todos sabemos que o medo ou pelo menos dentro do ponto de vista psicológico, o medo é muito importante, sentirmos medo, porque isso depois dá-nos uma reação que acaba por promover a nossa adaptação à situação. E por isso fugimos ou congelamos, mas de qualquer forma... alguma coisa. Fazemos alguma coisa, não é? E por isso eu acho que não congelar é importante, ou não fugir da situação, mas enfrentar a situação. Sim, e dar espaço a estas emoções para que elas se possam transformar em alguma coisa, não é? Porque é muito importante chorar, é muito importante sentirmos medo para nos ressignificarmos, para nos reconstruirmos, não é? E é importante a revolta, a ira, a zanga, estarmos zangados, ou darmos um pontapé, coisa que não faça mal aos outros, não é? Sim, mas sim. É uma manifestação física de uma emoção que é importante, e uma vez exteriorizada acabamos por conseguir respirar fundo e encarar essa mesma emoção e tentar transformá-la. Então, Sara, tendo em conta aquilo que acabou de falar, vamos ver aqui um vídeo que fala um bocadinho da forma de expressar as emoções. Quem nunca se sentiu muito preocupado? Quem nunca sentiu que não estava bem? Que alguma coisa nos estava a afetar negativamente? Quem nunca passou por um mau momento ou uma situação difícil? Nestas alturas, uma das melhores coisas que podemos fazer é falar com alguém sobre o que se passa connosco e sobre a forma como estamos a viver esse momento. Mas falar ajuda mesmo? Sim.
Falar com alguém em quem confiamos, um amigo, um familiar, um psicólogo, é uma das principais formas de fazer diminuir as nossas preocupações e os sentimentos negativos que andam às voltas na nossa cabeça. Falar sobre os nossos problemas é muitas vezes uma parte importante da solução. E às vezes só precisamos mesmo de ventilar, de contar a alguém como nos sentimos. E isto é válido para crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. É válido para problemas fáceis e sentimentos do dia-a-dia, para problemas difíceis e para acontecimentos de vida muito, muito difíceis. Porquê é que às vezes é tão difícil falar sobre o que sentimos? Era muito mais fácil se alguém reparasse que precisamos de falar e viesse ter connosco, não era? Mas nem sempre isso acontece. Até porque não é fácil perceber o que se passa na cabeça das outras pessoas quando elas não falam sobre isso, mesmo que essas pessoas sejam da nossa família ou amigos muito próximos. Às vezes acreditamos que devemos guardar o que sentimos para nós próprios. Expressar os nossos sentimentos é sinal de fraqueza, que devemos resolver os nossos problemas sozinhos e que só precisa de ajuda quem não é autónomo. Quando na verdade é exatamente o contrário. O que é que vale a pena tentar? Como é que falar nos pode ajudar? Em primeiro lugar, falar ajuda-nos a colocar os nossos sentimentos em palavras. E colocar os nossos sentimentos em palavras ajuda-nos a compreender melhor como estamos e nos sentimos. Também ajuda o nosso cérebro a lidar com sentimentos e emoções muito intensos, como o medo ou a ansiedade, atenuando a nossa experiência emocional. Muitos estudos científicos comprovam que quando falamos sobre os nossos sentimentos, estamos, sem nos darmos conta, a regular as nossas emoções. Depois, falar alivia, mesmo quando passamos por experiências que nos fazem sentir emocionalmente sobrecarregados ou esmagados e mesmo quando aquilo que nos fez sentir dessa forma não pode ser mudado. E no dia-a-dia, falar também nos faz sentir melhor. Quando contamos aquilo que nos está a perturbar e angustiar, partilhamos os nossos sentimentos e eles ficam mais sossegados. Falar também nos pode ajudar a encontrar soluções. Quando falamos com alguém, ouvimos-nos a nós próprios a expressar aquilo que sentimos e partilhamos informação ao mesmo tempo que pensamos nela. Às vezes, de repente, uma solução na qual ainda não tínhamos pensado aparece na nossa cabeça ou surge um pequeno comentário ou pergunta da pessoa com quem estamos a falar. Falar pode dar-nos esperança de que tudo vai correr bem. Alguém que está fora da situação e que não está dominado pelos nossos sentimentos pode dar-nos outra perspectiva. E falar também nos pode fazer sentir menos sozinhos. Falar com alguém e sentir-nos escutados e compreendidos faz-nos sentir apoiados. E podemos também descobrir que não somos os únicos a debater-nos com determinados problemas ou sentimentos. Mas na prática, falar não adianta nada, não resolve os nossos problemas. Falar pode não resolver automaticamente os nosnos problemas, não nos deixa milagrosamente felizes e saudáveis, mas cientificamente sabemos que falar ajuda a melhorar o humor e as nossas relações com os outros, a aumentar a satisfação com a vida, a construir a resiliência, a cuidar do nosso bem-estar e da nossa saúde e a reduzir a solidão, o stress, a ansiedade, o sofrimento físico e psicológico. Quero falar com alguém, mas é muito difícil para mim, não sei como. Falar com alguém pode ser desconfortável e esquisito, sobretudo das primeiras vezes. Mas quanto mais o fizermos, mais fácil será partilharmos o que sentimos e algumas coisas podem ajudar-nos. Em primeiro lugar, decidir com quem vamos falar. Um amigo, uma amiga, um familiar, um psicólogo. É importante escolhermos alguém em quem possamos confiar, tendo em conta o tema sobre o qual queremos conversar com essa pessoa. Depois, escolher o momento indicado. É importante pensar nisto se quisermos garantir que temos a atenção da outra pessoa, seja por uma conversa face a face, por videochamada, por mensagem. Saber o que queremos da conversa e deixar a outra pessoa saber logo no início da conversa se queremos um conselho, ajuda prática ou apenas alguém que nos ouça. E depois começar. Se não sabemos bem como começar, podemos precisamente começar por aí. Olha, quero falar contigo, mas não sei bem por onde começar. E depois, nem sempre é fácil descrever e explicar como nos sentimos, mas se uma palavra não for suficiente, usamos muitas. E depois, não desistir. Se com determinada pessoa não resultou, não obtivemos o que precisávamos, tentamos com outra. Quando falar com um psicólogo? Às vezes, falar com amigos e familiares não é suficiente. Às vezes queremos ou precisamos de falar com um psicólogo. Falar com um psicólogo ou uma psicóloga pode fazer-nos sentir mais apoiados e mais confiantes. Pode ajudar-nos a desenvolver formas de lidar com as situações, encontrar soluções saudáveis para os problemas e para ultrapassar as nossas dificuldades. Falar com um psicólogo não é para malucos e também não é apenas quando temos um problema de saúde mental. Podemos sentir necessidade e beneficiar de falar com um psicólogo quando estamos numa situação de crise. Por exemplo, quando estamos a passar por um divórcio, ou por um processo de luto, ou em momentos difíceis da nossa vida, porque nos sentimos estressados, porque não conseguimos resolver um problema com uma pessoa importante da nossa vida, porque temos de tomar uma decisão, porque não andamos a dormir bem. Uma coisa é certa, um psicólogo não nos julga e o que falarmos com ele é confidencial. Se sente que nenhum familiar ou amigo pode ajudar, procure um psicólogo.
ou ligue para a linha de aconselhamento psicológico SNS 24. Falar ajuda. Sara, o vídeo que acabámos de ver salienta a importância de falarmos sobre as nossas emoções com alguém, de as expressar. No entanto, existem pessoas em que essa tarefa é um bocadinho difícil. Há alguma forma de ultrapassar esta dificuldade da partilha de emoções? É difícil pelas razões culturais, nós não estamos habituados a chegar ao pé de alguém e dizer eu hoje estou particularmente triste, olha, aconteceu-me isto. Por isso é que há os melhores amigos, há os grandes amigos que nos podem ajudar no fundo, nessa tarefa, mas também há todos os profissionais de saúde, em particular psicólogos, a quem podemos recorrer. Mas esta ideia de expressar as emoções com outras pessoas, é uma forma de nós transformarmos as nossas emoções, mas também a podemos exteriorizar de outra forma, arranjando distrações. E, por exemplo, há muitas pessoas que hoje em dia pintam aquelas mandalas e esse género, mas há pessoas que se expressam através da expressão dramática ou de outras artes, assim, outras formas, não é? Ou quando eu estou, como dizia também um autor bastante importante, num estado de fruição ou de fluir, do estado de flow, o estado de fluir em que se deixa ir por uma determinada atividade, pode ser na carpintaria lá atrás e fazer qualquer coisa interessante, algo que dê à pessoa a noção de que está de prazer e que está a retirar imenso prazer daquela situação e no fundo está-se a distrair daquilo que o está a incomodar. Mas também há uma outra forma, que é analisar os pensamentos que estão por trás dessa mesma emoção e tentar transformar esses mesmos pensamentos. E por trás desses pensamentos também estão muitas crenças que nós temos. A crença de que temos de ser sempre bons em tudo, temos sempre que agradar a todos. São ideias que são irracionais ou crenças que são disfuncionais, porque nós temos que perceber que não podemos agradar a todas as pessoas, Sim, que nem todas as pessoas gostam de nós e que se calhar até isso é interessante percebermos que se calhar temos uma determinada característica que agrada mais a uns e a outros e se a queremos alterar ou não. Agora, depois dessa reflexão feita, se calhar não nos vamos incomodar se essa pessoa já manifesta, temos de ser mais, se essa pessoa manifesta de facto a sua repulsa ou a sua zanga, não podemos nós ficar zangados com a atitude daquela pessoa, porque já fizemos este processo de reflexão. Ou simplesmente também podemos aceitar as nossas próprias emoções. E esta aceitação é algo que me parece que nem sempre nós fazemos no nosso dia-a-dia e esquecemos de as aceitar. Qual é E é mais fácil aceitar as emoções sentidas como agradáveis do que as emoções desagradáveis. Mas as emoções desagradáveis têm uma função, e têm uma função que é altamente adaptativa, que pode ser adaptativa. Agora, se as experimentarmos demasiadas vezes, e se isso nos incomodar particularmente, eu acho que aí temos que tentar... lá está o tal falar, que este vídeo tão interessantemente refere, não é? E temos de tentar arranjar a motivação para tal. De que forma é que nós conseguimos que as próximas gerações sejam mais abertas a esta partilha de emoções? Acha que é importante haver esse espaço no contexto familiar ou no contexto escolar de partilha de emoções? Eu acho que é fundamental, e não só no contexto familiar e no contexto escolar, como também no contexto de trabalho. E não é só para as futuras gerações, eu acho que a nossa geração, as nossas gerações ainda vão a tempo de modificar, mas eu acho que é fundamental e acho que o exemplo é muito importante, o exemplo que os modelos dão, quer às crianças, quer aos adolescentes, quer também aos adultos, e por isso faz todo o sentido um professor um dia
explicitar, por exemplo, e agora no ensino à distância, que está um pouco nervoso e que não sabe muito bem lidar com determinadas situações, ou que está irritado porque os meninos do segundo ano, 3 minutos depois da aula ter começado, já estão 2 a pedir para irem à casa de banho, e por isso explicar o que é irritação e o que é que sente. Parece que os meninos não estão a ter interesse e que o professor está a fazer um enorme esforço para conseguir agradar, para conseguir dar a matéria ou levar a sua avante. E nesse sentido também, tal como a mãe também pode ir guiando a criança que mal fala nas suas manifestações, nos seus estados emocionais, e o rapaz, quando está a chorar, dizer: sim senhor, o menino está triste porque perdeu o brinquedo, ou seja o que for, e agora vamos chorar um bocadinho, mas depois não faz mal, porque vamos encontrar outro brinquedo, também é muito interessante aqui no quarto, e já podemos avançar nesse sentido. E aqui, e depois, já na escolaridade formal, há inúmeras iniciativas para esse país fora, quer no pré-escolar, quer no escolar, que desenvolvem competências socioemocionais. Eu sei que a Câmara aqui de Torres Vedras tem acarinhado, pelo menos que eu saiba, 1 ou 2 desses programas, desenvolvimento de competências emocionais. Era bom que houvesse mais psicólogos, quer nas câmaras, quer nas escolas, que pudessem promover todas estas iniciativas para auxiliar a futura geração. No que respeita à procura de ajuda profissional, e para finalizarmos aqui a nossa conversa, de que forma é que nós conseguimos perceber que precisamos de ajuda profissional? E o que é importante considerar relativamente a esta ajuda? Que tipo de ajuda precisamos, e que cuidados são necessários ter quando procuramos um psicólogo? Tudo o que falámos, ao falarmos ao longo desta conversa, não sei se realcei suficientemente a ideia de que as emoções podem ser experimentadas com intensidades diferentes, não é? E quando a intensidade emocional é muito exacerbada, e não é comum nós termos essa intensidade tão grande, quando no fundo nos faz perder horas de sono, ou quando nos faz não ter determinado comportamento que seria habitual. E quando não conseguimos reconhecer as nossas emoções, quando há um pensamento que vai ruminando cá dentro e que vai provocando cada vez mais emoções intensas e desagradáveis, eu acho que aí está na altura de procurar ajuda. A ajuda que se procura, e acho que é importante também ressaltar isto, há 2 tipos, enfim, de ajudas possíveis. Por um lado, o acompanhamento psiquiátrico, que envolve muitas vezes medicação, e depois o acompanhamento psicológico, que é diferente, e os estudos mostram que mesmo sendo necessário às vezes a medicação, que a probabilidade de consistência ou de modificação do comportamento e de toda a estruturação emocional, a reestruturação emocional, depende muito do acompanhamento psicológico, ou depende de um acompanhamento psicológico continuado, de uma psicoterapia. Salvaguardando que, muitas vezes, com determinada pessoa resulta uma determinada abordagem, com outra não resulta. Sim. Mas os psicólogos têm no seu código deontológico também a obrigatoriedade de perceber se não estão devidamente a acompanhar, de reencaminhar ou aquela pessoa a uma consulta, não é? Sim, nós no município aqui em Torres também criámos uma linha de apoio neste contexto de pandemia, que posteriormente também vai ser facultado, tanto os recursos da Ordem como os nossos recursos do município. Fantástico, e é muito bom. Bom, Sara, a nossa conversa chegou ao fim. Foi um gosto partilhá-la consigo. E relativamente às emoções, nós não temos forma de as evitar, elas fazem parte de nós e da nossa vida, mas podemos transformá-las
e viver com elas de uma forma mais saudável. E eu agradeço muito a oportunidade, Raquel, por ter podido conversar consigo e pronto, e agradeço a iniciativa à Câmara Municipal de Torres Vedras e já agora também à Ordem dos Psicólogos. Igualmente. Obrigada.